Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Nando Costa na área. Hoje eu tô aqui para falar para vocês, eu vou fazer um vídeo especial aqui. Ontem foi muito legal que eu tive a minha turma do curso de masterização desse mês, né? Foi sensacional, assim, o pessoal interagiu bastante e foi legal porque na conversa, no bate-papo e durante a aula foram surgindo várias dúvidas e tal. E eu já estava para fazer um vídeo sobre esse assunto que eu vou falar hoje aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo até mais completo, assim, para esclarecer algumas dúvidas que eu imagino que muitos de vocês tenham, né? Então esse vídeo aqui é um vídeo sobre a utilização de compressor, tá? Eu vou falar um pouquinho como que você cria um mindset para trabalhar com compressor dentro do contexto da mixagem, né? Porque às vezes rola aquele lance de você confundir como que você utiliza o compressor, como você utiliza os parâmetros, principalmente para ajustar os parâmetros, como que a gente faz, qual que é o ponto de referência que a gente tem para trabalhar os parâmetros dentro de uma mixagem, né? E o que que a gente deve esperar ouvir, né? Para poder trabalhar da forma correta mesmo, né? Então, antes de começar a falar, eu queria só lembrar, inscreva-se no meu canal, tá? Dê uma olhada aí, porque tem muito vídeo legal também, eu dei um like na minha página, continuem acompanhando, sim, tá muito legal, porque tem muita gente comentando e dando feedback, tá? Daqui uns 2 dias eu vou estar postando também o próximo vídeo de análise de mixagem também, tem muita informação legal, porque eu acho que vai esclarecer para muitas pessoas algumas coisas que acontecem de forma comum nas mixagens, né, e uma análise real da mixagem, onde eu estou masterizando a faixa, né, e fazendo essa comparação, né. Então tá, vamos começar esse vídeo aqui. Eu queria falar para vocês um pouquinho do que eu vou mostrar aqui, tá? Eu resolvi abrir uma sessão que eu produzi há muito tempo atrás, tá? É uma música bem legal, chama-se Longe do Rio, é de uma banda do Rio chamada Ganeshas, tá? Se vocês quiserem conferir mais esse disco que eu produzi, tem uma vibe muito legal, as músicas são muito legais, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem, tá? Mas o que eu fiz? Eu abri a sessão e praticamente zerei aqui a minha sessão de plugins, tudo, tal, deixei bem zerado. Se vocês pararem para ver, tem poucos plugins aqui que são plugins tipo de delay, stereo imager, coisas assim que não vão interferir na nossa análise. Então, tudo que vocês ouvirem aqui, você vai ver que o som está praticamente cru, assim, não tem nenhum tratamento, né? A única coisa que eu inseri aqui, que na verdade foi inserido para mixagem, e eu resolvi deixar aqui para o exemplo, é que apesar do bumbo ter sido captado com 2 microfones, eu ainda criei um track aqui com um sample, né? E a mesma coisa com a caixa. A caixa tem um microfone em cima da caixa e na esteira, e tem também um track processado com sample, tá? Mas tirando isso não tem nada, vocês podem ver aqui que não tem nenhum plugin de equalização, de compressão, não tem nada, tá? Então, eu vou tocar aqui um pedacinho só para vocês sacarem onde que a gente vai estar atuando, para vocês ouvirem um pedacinho, e eu vou explicar como é que a gente vai trabalhar, tá? Então eu vou tocar um pedacinho aqui para vocês ouvirem. Beleza? Só para sentir a vibe, não resolvi não mexer nada, né? Só para deixar bem cru. Então, beleza, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre compressores, né? E como que a gente cria um mindset para trabalhar com compressão dentro da mixagem, tá? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, existem vários tipos de compressor, tá? E nesse vídeo eu quero tentar mostrar para vocês um exemplo com o compressor mais simples que a gente tem no Pro Tools. Se você não mexe com o Pro Tools, você mexe com outros DAWs, não tem problema, você pode usar o compressor que você tiver à disposição, tá? Mas eu queria deixar claro que a gente tem compressores digitais, né, com o algoritmo mais simples, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. É o mais simplesinho mesmo, ele é até um compressor bem antigo, vem lá das primeiras versões do Pro Tools, tá? Que é esse aqui. E vocês vão ver que com qualquer tipo de compressor, até os mais simplesinhos, você consegue atingir o resultado sabendo manipular corretamente os parâmetros, né? Essa é a coisa mais importante. Porque além desses compressores digitais, né, que o algoritmo é bem transparente, é muito comum também a gente querer utilizar os algoritmos que fazem a modelagem
de compressores analógicos, né, como é o caso dos compressores da SSL, né? A gente tem vários exemplos que são interessantes, os compressores que modelam o 1176, né, para quem tem algum pacote da Waves, que tem o Chris Lord Audio 76, né, que é uma modelagem do 1176, que foi feito originalmente pela U-Ray. Tem também o LA2A, LA3A, todos esses são compressores que tentam modelar compressores analógicos reais, né? Que é um outro tipo de sonoridade, tá? Então essa sonoridade é mais colorida. Esse compressor que eu vou mostrar é um compressor com sonoridade bem transparente, né? Então esse tipo de compressor é bem legal para você começar a aprender a mexer, porque realmente você, sabendo manipular os parâmetros aqui, você consegue chegar na sonoridade desejada sem nenhum problema, tá? Obviamente demanda um treinamento, mas o que eu quero tentar passar nesse vídeo é começar a abrir a sua cabeça para criar esse mindset, porque muitas pessoas falam assim, eu preciso comprimir o bumbo, preciso comprimir a caixa, né? Eu preciso comprimir a bateria, o baixo, sei lá. Mas o que acontece? Se você não entender o que é comprimir, né, o que o som faz, como você manipula os parâmetros, na verdade tudo que você fizer vai ser meio na sorte. Então se você chegar num som legal vai ser meio na sorte, assim. E isso não é o ideal, né? Então é importante você saber manipular esses parâmetros, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar aqui é explicar para vocês um pouquinho de como funciona um compressor, tá? Porque existe uma confusão muito grande do lance dos parâmetros, tá? Às vezes as pessoas entendem de uma forma errada, tá? Então o que eu vou explicar para vocês aqui é o seguinte, esse compressor ele tem aqui um medidor de nível de entrada e de saída, tá? O parâmetro mais importante do compressor é esse botãozinho laranja que a gente tem aqui, que é o threshold, tá? O que o threshold faz? Está vendo que quando eu mexo ele aqui, tanto no gráfico aqui ele desce, quanto aqui na esquerda no medidor de entrada. O que esse threshold faz? O threshold, na verdade, é o que a gente chama de limiar, tá? Ele é o ponto a partir do qual o compressor começa a atuar, tá? Então o que acontece? O seu som tá baixinho lá. A partir do momento que, sei lá, por exemplo, no bumbo, o baterista pisou no bumbo e o áudio vai ser captado ali, vai ter o desenho da waveform. Toda vez que você pisa, que você vai criar uma energia muito forte inicial, que é o que a gente chama de transiente, né? Essa parte mais alta da onda é o que a gente vai estar tentando comprimir aqui. Então o sinal, se o sinal passar acima do valor que a gente especifica aqui no threshold, é onde que o compressor vai começar a atuar, tá? Então vamos supor um exemplo aqui, que o meu threshold aqui está setado em, sei lá, menos 15 aqui, ó. Tá no menos 15, tá? Menos 15 dB. Então significa o seguinte, se eu estou ouvindo o áudio lá, em qualquer ponto do áudio, se o meu sinal ultrapassar menos 15 dB, ou seja, se ele for mais alto, vamos supor que o meu bumbo bata em menos 12 dB, né? Então significa o seguinte, que esse áudio, a partir do momento que ele passa do threshold, o compressor vai poder começar a atuar, entendeu? Todo áudio que está abaixo do threshold não vai ser alterado pelo compressor, e isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, tá? Então fica bem claro que tudo que passa para cima do threshold é comprimido, né? E tudo que está abaixo ainda não é comprimido, tá? E essa compressão, ela ocorre de acordo com a taxa que a gente especifica aqui, ó, que é o ratio, é a taxa de compressão. Se você der uma olhada aqui, no nosso visor gráfico aqui, se eu aumentar a minha taxa, você vê que essa parte aqui, essa perninha, ela cai, né? Então o que acontece? Essa linha laranja aqui é o nosso threshold, né? Especificado pelo botão threshold. Então significa o seguinte, todo som que está antes do threshold, você vê que é linear aqui, que é o que a gente chama de unity gain, né? É o ganho de unidade. Ou seja, todo som que entra no compressor, ele vai sair com o mesmo ganho, entra e sai, tá? A partir do ponto do threshold, esse sinal ele é atenuado, e ele é atenuado por essa taxa, que significa o seguinte, por exemplo, se a gente tem uma taxa de 4:1, né, que está aqui, ó, 4.0, 2.1, né, 4:1, significa o seguinte, cada 4 dBs que passam acima do threshold, o nosso compressor vai reduzir aquilo e vai sair apenas 1 dB, tá? Então é uma compressão na proporção de 4:1. Então significa o seguinte, no nosso exemplo anterior, né, que a gente estava lá com o threshold
no menos 15, tá? Então suponha que o seu áudio, o threshold esteja em menos 15 e seu áudio chegue com um pico em menos 11, tá? Então significa o seguinte, que o seu áudio passou 4 decibéis do ponto do threshold, tá? Nessa taxa de 4 para 1, significa que esses 4 decibéis que passaram, eles vão virar apenas 1 dB, tá? Então, se o seu áudio originalmente ele tinha um pico em menos 11, agora ele vai ter o pico em quê? Menos 14, tá? Se o threshold estava em menos 15 e saiu só 1, ele vai ter o pico em menos 14. Então você teve uma redução de ganho de 3 dBs, tá? Então a matemática do lance do compressor é bem essa, assim, né? De você entender como funcionam os parâmetros. Beleza. Mas aí como é que funciona esse lance do compressor começar a atuar? Como é que funciona isso? Esses parâmetros de attack e release, eles são muito importantes porque eles ditam exatamente quando que o compressor vai começar a atuar, né? Então significa o seguinte, se o seu som veio, né, ele passou para cima do threshold, ele vai começar a comprimir, que é a área de compressão. E ele vai começar a comprimir depois do tempo especificado pelo ataque, tá? Então esse ataque aqui, desculpa, mexi errado. Esse ataque aqui é o tempo que o compressor demora a comprimir assim que o sinal passa acima do threshold, tá? E o que o release faz? O release faz exatamente o contrário. O sinal passou acima do threshold. Assim que o sinal decai, porque você tem o pico, né, do sinal, assim que ele cai novamente abaixo do threshold, o compressor vai chegar, opa, o sinal voltou abaixo do threshold, vamos descomprimir. E aí ele descomprime no tempo que a gente especifica nesse release aqui, tá? Então é muito importante entender que o ataque significa o quão rápido o compressor começa a atuar e o release significa o quão rápido ele deixa de atuar, comprimindo, tá? Então tá, eu vou explicar um pouquinho mais de ataque e release, mas só para fechar o conceito básico, a gente tem mais 2 parâmetros que são muito importantes, tá? Em alguns compressores a gente não tem esse parâmetro aqui que a gente chama de knee, tá? O que o knee faz? O knee, na verdade, ele é a curvatura que a gente tem aqui do ponto de transição da seção de não compressão para a seção de compressão, tá? Se você der uma olhada aqui, você vê que está tudo retinho, né? Então, a gente sai de ganho de unidade aqui e passa para a seção de compressão, você vê que dá uma... Até baixar aqui para ficar mais claro. Você vê que é uma transição bem rígida aqui, né? Então, isso é o que a gente chama de hard knee, tá? Knee é porque parece uma perna aqui com um joelho, né? Então hard knee seria o joelho duro, né? Então a transição é mais dura, é mais severa aqui. Você vê que é bem rígida, tá? A partir do momento que a gente mexe esse knee aqui, esse parâmetro, e joga ele mais para a direita, a gente tem o que a gente chama de soft knee, tá? Que nesse compressor é representado pelo 30 dB aqui, tá? Então você vê que a transição é muito mais suave da região de não compressão para a região de compressão, tá? E isso resulta numa sonoridade. Então essa sonoridade aqui é mais agressiva, porque o som está descomprimido e de repente ele começa do nada, a partir do ponto que o sinal passa acima do threshold, ele começa a comprimir com mais força. Esse modo aqui não, esse modo é mais suave. O compressor começa a comprimir antes até do threshold, tá? Você vê que ele começa a comprimir antes do threshold. Aí ele passa pelo threshold e vai suavemente entrando em compressão. Então resulta num som um pouco mais macio. Dependendo da situação, você vai utilizar o seu compressor mais no modo hard knee ou soft knee. Alguns compressores têm exatamente tipo um switch, né, de hard ou soft, e alguns compressores nem têm essa opção de você ajustar o knee, né? Às vezes alguns são já definidos pelo próprio fabricante, e às vezes já é a própria característica do compressor, ser um compressor mais suave ou um compressor mais severo, né? E aí varia de 1 para 1. O último parâmetro que a gente tem que ficar ligado aqui é o parâmetro de gain, que na verdade é o que a gente chama de make-up gain, tá? O que é o make-up gain? Então basicamente todo sinal que passou do threshold aqui, o compressor vai atuar, vai fazer a redução dele, né? A redução dinâmica, e a gente vai ter um sinal de saída menor, né? Porque já que a gente está tendo uma redução, o pico vai ser mais baixo, né? Então o que acontece? O gain vai servir para compensar essa diferença de volume que tem do sinal não comprimido para o sinal comprimido, tá? Uma coisa que é interessante notar
é que esse gain aqui tem alguns plugins que tem o que a gente chama de compensação automática de ganho, né? Então, à medida que você baixa o seu threshold e o compressor começa a comprimir mais, ele já automaticamente começa a dar ganho de saída, tá? Tem alguns compressores, por exemplo, o Channel Strip da SSL é um bom exemplo disso, que ele já tem compensação automática de ganho, tá? Mas nem todos são assim. Então você tem que compensar aqui para você poder comparar, porque o interessante, e isso é uma coisa que eu falo bastante, é muito importante você comparar o processamento antes e depois e você fazer aquilo que a gente chama de level matching. Ou seja, você comprime, na hora que você desligar o plugin, você não pode ter uma diferença drástica de volume, porque senão você vai estar enganando o seu próprio ouvido, né? Então tem aquele negócio assim de, às vezes você comprimiu e tal, e está mais alto, né? E aí você desliga e liga, aí você põe o comprimido, aí fala assim, não, está muito melhor, mas é porque às vezes está muito mais alto. Então é importante você deixar um ganho que fique mais ou menos no mesmo balanço anterior, tá? Isso aqui a gente vai fazer para mostrar. Então esses são os parâmetros básicos do compressor e esses parâmetros são comuns a vários compressores. Às vezes um tem parâmetros a mais, outros têm parâmetros a menos, mas eles giram em torno desses parâmetros, tá? Um outro lance que é legal aqui nesse compressor, mas nesse vídeo aqui eu não vou explicar muito, porque depois eu vou fazer um vídeo só explicando a utilização, que é o lance do sidechain, tá? O que é o sidechain? Quando você ouve falar de sidechain, na verdade é o próprio detector do compressor, tá? Então, na verdade o que o compressor está ouvindo para poder determinar através do threshold aqui tudo, como é que ele vai comprimir, tá? Então, na maior parte dos casos, alguns compressores não têm esse controle de sidechain aqui, então, na verdade, o que o compressor está ouvindo é o próprio sinal que está entrando nele. Então, é como se fosse o sinal processado é o mesmo sinal que está sendo enviado para a cadeia de detecção, tá? Que sidechain é como se fosse uma cadeia em paralelo, né? Onde ele está analisando o som, tá? Esse compressor específico a gente tem a opção de filtrar o sidechain, tá? Tem uns usos bem interessantes disso aqui, que eu vou fazer um vídeo específico explicando isso. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas é uma ferramenta bem interessante, assim, que a gente pode usar tanto em compressor como em gate, expander, assim, tem umas utilizações bem legais, tá? Beleza, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho do compressor aqui. Tem uma coisa que eu queria falar e na verdade é importante a gente reparar isso primeiro com alguma coisa solada aqui para ficar mais claro para todo mundo e a gente explicar um pouquinho dos parâmetros, tá? Então eu vou solar aqui um pouquinho o bumbo, só para vocês ouvirem o bumbo sem nada. Tá? Então esse é o som do bumbo cru, não tem nada, nenhuma equalização nem nada. Então beleza, o que a gente vai fazer aqui, eu quero mostrar para vocês a utilização desses parâmetros, tá? Então se você parar para ver, à medida que se eu botar o meu threshold em 0, não tem nenhuma compressão, tá? Deixa eu botar o ganho no 0, então tá. Então se você for vendo, ó, dá para ver aqui onde o sinal tá batendo, tá vendo? Ó? Tem hora que ele vai mais alto lá, mas ele tá girando aqui em torno do -3, por aí, né? Então eu vou baixar o meu threshold aqui, ó. Então é o seguinte, se o meu threshold estiver abaixo do sinal, você vê que o medidor aqui do lado direito, que é o GR, né, o Gain Reduction, ele começa a mostrar a redução de ganho que o compressor está fazendo, né? Beleza. Então tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o threshold serve para definir a partir do ponto que a gente vai estar comprimindo. Até aí, beleza. Existe uma forma muito interessante de você começar a estudar isso e entender como é que o compressor funciona, que é o seguinte: você põe um track solado, e esse lance do solado eu estou fazendo meramente para explicar nesse vídeo, né? Porque como eu venho falando nos outros vídeos e tal, e eu falo bastante nos meus cursos, nenhuma ação que você faz numa mixagem, nenhuma decisão que você toma, você vai tomar com um track em solo, tá? Isso é elemento chave. Talvez o solo seja o elemento que a ação que você tem que fazer menos na sua mixagem, tá? Então, desde já, evite de solar as coisas. Se você estiver solando muitas coisas,
pare de solar porque você vai melhorar os seus resultados drasticamente, tá? Num primeiro momento é meio estranho você fazer as coisas, parece que você fica meio perdido, porque parece que você quer ouvir tudo muito evidente e tal, mas se você começar a ouvir uma coisa em relação à outra, e é isso é o que eu chamo de audição relativa, você começar a prestar atenção em uma coisa em relação ao restante da mix, a outra coisa em relação ao restante da mix. Isso é quando você começa a realmente criar uma percepção mais definida dentro da sua mixagem, tá? Então tá, eu tô colocando aqui em solo pra gente perceber, então o que eu faço? Eu caio bastante o threshold pra gente entrar em compressão bem forte, tá? Você vai ver aqui, ó, baixei o threshold, vamos ouvir, você vai ver que a redução de ganho aumenta bastante e o som começa a ficar bem apertado, olha só. Você vê que o som do bumbo esmaga totalmente. Então beleza, isso aqui é só para mostrar para vocês. Então eu quero falar para vocês um pouquinho agora como que a gente determina o ataque e o release e o que o ataque e o release fazem com o som. Tá? Porque eu acho que a grande chave é você entender. Tem uma coisa que eu fui percebendo e na verdade ao longo desses anos eu fui tentando criar uma metodologia para tentar entender os compressores e tentar falar para as pessoas, tá? Então, se você entender o ataque como uma ferramenta de manipulação do shape dos graves, você vai ver que é muito mais fácil você entender. Por quê? Porque, igual eu falei anteriormente, o ataque determina o tempo que o compressor começa a comprimir a partir do momento que o sinal passa acima do threshold, certo? Então significa o seguinte, se você tem um sinal, ele passa acima do threshold e o ataque é muito rápido, significa o seguinte, o sinal passou, rapidamente o compressor vai detectar aquilo e vai falar assim, opa, o sinal passou acima do threshold, vamos comprimir. E aí, rapidamente ele entra em ação e rapidamente o sinal é atenuado. Então significa o seguinte, quanto mais rápido esse ataque for, mais forte a compressão vai ser, por quê? Porque a compressão vai acontecer de forma mais rápida, tá? Então significa o seguinte, se você tiver muita informação ali, a informação nem vai passar, vai chegar no threshold e já vai ser comprimida, ela vai passar um pouquinho e já vai ser comprimida. De forma análoga, quando você atrasa o seu ataque, significa o seguinte, o sinal vai passar acima do threshold, ele vai ainda ficar um tempo sem ser comprimido e vai demorar um pouco até o compressor começar a atuar, tá? E qual que é o resultado sonoro disso? Quando a gente tem bastante informação, principalmente de grave, o grave demora mais tempo a se formar. Então significa o seguinte, a gente tem um bolo de informação que pode passar pelo compressor meio que ileso, assim. Então à medida que a gente atrasa o ataque, a gente facilita os graves de passarem pelo compressor sem serem comprimidos, né? E os próprios transientes também, né? Os picos e os transientes também são passados ilesos. Então significa o seguinte, quando a gente reduz o ataque, a gente vai prensar os graves. Quando a gente libera o ataque, a gente vai deixar os graves passarem. Então o som vai ficar mais descomprimido, né? Então se você parar para ver, olha o que acontece com o bumbo. Se eu botar o ataque muito rápido, você vê que, igual eu mostrei anteriormente, o nosso bumbo fica esmagado, né? Olha só. Né? Nem sai nada. À medida que eu atraso o ataque, olha o que acontece com o grave. Você vê que eu não mudei nenhum outro parâmetro, eu só mexi no ataque. O que aconteceu com o grave? O grave apareceu, né? Então, o nosso ataque está manipulando o shape do grave, ou seja, se a gente quiser uma coisa com mais corpo, a gente vai soltar o ataque. Se a gente quiser uma coisa mais presa, a gente vai apertar o ataque. E dependendo do momento, a gente vai utilizar uma situação ou outra, né? Então, se eu quiser, por exemplo, o meu bumbo mais apertado, eu vou fechar aqui, ó. Se eu quiser o bumbo mais gordo, eu vou soltar. Tá? Isso aqui de uma maneira bem grosseira, mas só para vocês entenderem. Beleza. E o que o release faz? O release, a gente consegue manipular o shape dos agudos, tá? Porque o release, o que acontece? O sinal passou do threshold, tá? Comprimiu, blá, 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 blá. O sinal vai cair abaixo do threshold, aí o detector do compressor vai falar assim, opa, o sinal caiu abaixo do threshold. O que a gente vai fazer? Vamos descomprimir. E aí esse vamos descomprimir demora esse tempo que o release especificou aqui, tá? Então significa o seguinte, se o meu tempo de release for bem curto, né, o release for rápido, significa o seguinte, ele vai estar comprimido, na hora que o sinal passou para baixo do threshold,
esse release ele vai descomprimir rapidamente, né? Então, o que acontece? É como se você pegasse o seu sinal, imagina que você está com um fader na sua mão mexendo. É como se você comprimisse, ou seja, você atenua o sinal, você abaixa ele na mão e rapidamente você volta com ele para o estado normal. Abaixa e volta para o estado normal. Se você brincar com um fader e ficar colocando rapidamente algum áudio para baixo e para cima, assim, experimenta fazer uma brincadeira aí na sua sessão, você vai ver que sonoramente o que acontece? A sonoridade cria uma excitação no seu ouvido, né? Você tem uma sonoridade mais enérgica, mais viva, porque aquele fader está trabalhando ali rapidamente, sem parar. Isso faz com que o quê? Que a gente tenha uma sonoridade mais viva mesmo, dá a sensação que a gente cria mais brilho para o som, tá? Já que o compressor é como se fosse um fader automático, né, de uma forma bem grosseira, então é como se você tivesse um fader rapidinho mexendo para cima e para baixo ali e trabalhando no seu som. Então você vê que vai criar uma sonoridade mais ardente. Olha só o que acontece, se o meu release ficar bem rápido, até parece que o vazamento da caixa que está no bumbo parece que fica mais alto. Olha só, se eu atrasar o release, o que acontece? O meu som ele vai comprimir, né? E depois que ele abaixa do threshold, ele ainda vai continuar comprimido mais tempo antes dele descomprimir. Então, acontece que a gente vai ter o som comprimido por mais tempo, então o som vai ficar mais suave, né? À medida que eu jogo o release para trás, então o som vai amaciar, olha só. Vou aumentar o tempo, olha só como é que fica mais ardido. Vou amaciar. Tá vendo? Então, basicamente, o que eu estou controlando aqui? Os brilhos, a região dos agudos. Tá? Então, se você entender o ataque como um manipulador do shape do grave e o release como um manipulador do shape do agudo, você está mudando o seu mindset da forma como você enxerga a compressão, né? Então, você consegue desenhar o som que você quer muito basicamente manipulando esses ataques. Então imagina que eu quero, por exemplo, um bumbo mais encorpado, né? E vou querer mais brilho um pouquinho. Então misturei uma coisa com a outra, tá? Obviamente que não é só isso, né? A gente tem que achar os outros parâmetros. Mas eu forcei o meu threshold, botei ele lá embaixo, justamente para vocês perceberem de forma bem absurda o que o seu ataque e o seu release estão fazendo. Então, basicamente, quando a gente faz isso, o que a gente está ouvindo? Já que o threshold está lá embaixo, significa que, ao manipular os parâmetros de ataque e release, na verdade, aqui a gente está dizendo ao compressor, ó, eu só quero ouvir isso. O que eu não quero ouvir está sendo comprimido. O que eu quero ouvir, eu estou deixando passar. Então, é meio que uma forma de você entender o compressor como sendo você está definindo o shape do seu som. Você quer que aquela região de frequência, aquele som, passe, ou seja, ele seja menos comprimido e outra região seja mais comprimida. E assim você consegue desenhar o seu som, tá? Então o que eu faço, muito comumente, e até é legal para vocês treinarem nesse primeiro momento, você pode abaixar o seu threshold, tá? Põe o ratio numa taxa razoável aí só para você poder ouvir e manipula o ataque e o release para você entender no seu track que o ataque e o release vão fazer, tá? E perceber a diferença sonora. Então, com esse mesmo ataque e release, eu quero mostrar para vocês o que a gente manipula aqui no parâmetro do knee, tá? E do ratio. Então, por exemplo, nessa mesma configuração, se eu trabalhar o knee aqui, vocês vão ver como é que suaviza à medida que eu giro ele para esse lado e vai para o soft knee, vocês vão ver como é que o som fica mais macio. Olha só, a gente está aqui em hard knee, tá? Tá no 0. Vou para o soft. Você vê como é que afofa o bombo. Voltei para o hard. Voltei para o soft. Né? Então você vê que o próprio knee, o hard knee, ele traz mais mordida, assim, né? O soft knee ele deixa mais macio. E isso vai variar de acordo com a situação. Então não tem esse lance de um bumbo você usa hard knee ou um bumbo você usa soft knee. Não existe isso. Existe o que a sua música pede. Porque, por exemplo, um bumbo de uma música mais pesada vai pedir mais hard knee, obviamente. Se você tiver uma música suave, uma balada, talvez seu bumbo tenha que ser totalmente soft. Ou pode ser algo meio termo. Então
Então você tem que ouvir, o seu ouvido vai dizer. Não se prendam a valores, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou falar porque tem muita gente falando aí, postando vídeo na internet, falando assim, que o bumbo, na hora que você estiver tendo 3 dB de compressão, aí você usa o ataque tal, o release tal. Cara, não existe isso, entendeu? Cada track vai te pedir uma coisa, cada música vai te pedir uma coisa. Muitas vezes você vai chegar e vai ouvir e realmente você não vai precisar comprimir, tem hora que você vai precisar, tem hora que você vai precisar comprimir muito, né? Tem hora que você vai precisar usar 2 compressores, então varia muito da situação, tá? O que eu estou falando aqui, eu estou explicando o conceito, porque eu quero que vocês criem um mindset, eu quero que vocês criem uma ideologia para utilizar essas ferramentas. Não adianta você simplesmente se prender a presets, né, que é uma coisa que literalmente eu abomino, assim. Eu não utilizo nenhum preset. Talvez eu acho que eu nunca tenha utilizado um preset assim, mixando. Tudo bem, às vezes você pega um plugin, o que esse plugin faz? Você abre um preset para entender o que ele faz, mas tipo, realmente se você não souber mexer nas ferramentas, você não sabe o que estar mixando, né? Então, o ideal é você nunca utilizar nenhum preset, é você entender a ferramenta e você partir para o que o som pede mesmo, entenda as ferramentas, acho que é muito mais importante. Você pode gastar um tempo mais quebrando sua cabeça, mas você realmente vai aprender, né? Aquele lance, você não vai, a pessoa não vai te dar o peixe, você vai aprender a pescar, que eu acho que é o grande lance, né? Então tá, tendo em vista esses parâmetros, o que a gente faz? Aqui a gente forçou bastante o threshold. Se eu fosse configurar em solo esse bumbo, vamos supor que eu quero chegar num som dele interessante. Eu apertei aqui para a gente ver, mas aí a gente voltaria o threshold para um ponto onde a compressão fique um pouco mais amena, porque aqui você vê que durante o tempo todo a gente está tendo redução de ganho, e isso não é interessante. Tá? Eu vou colocar num ponto um pouco mais alto, e aí eu venho manipulando o ataque e o release para eu começar a morder o bumbo aqui, ó, um pouquinho, para eu começar a timbrar o som, tá? Mais de grave, ou afofar um pouquinho o agudo, tá? Reduzir um pouquinho a taxa, vamos ver o Ni, como é que eu quero. Por exemplo, nesse caso aqui um Ni mais ou menos aqui 1/3, ficou interessante. Vou botar o ganho, aí eu vou dar um ganho aqui de volta, tá? Vamos comparar o bumbo antes e o depois, ó, vou desligar. Esse é o bumbo antes. Bumbo com compressor, então eu tentei balancear um pouco o ganho, tá? Vou apertar um pouquinho mais a compressão, vamos ver como é que fica. Vou desligar. Liguei. Tá? Então o que eu fiz? Eu consegui, qual que é o resultado disso? Primeira coisa que você percebe é que nem todo bumbo aqui ele está dando redução de ganho, né? Na verdade o compressor está atuando o quê? Nos bumbos que estão mais fortes, que eu senti necessidade, porque com essa sonoridade que eu achei aqui, você vê que mais no começo aqui o bumbo atua, você vai ver a redução de ganho em cada batida, mas tem alguns bumbos que nem são comprimidos ou nem são tão comprimidos. Presta atenção no medidor do Gain Reduction aqui, ó. Né? Então é interessante. Uma coisa que é interessante notar é o seguinte, nem sempre um processador de dinâmica, e isso aí tanto em mixagem quanto em masterização, e as pessoas precisam ficar ligados nisso, nem sempre o medidor tem que estar funcionando em todos os momentos para você achar que a configuração do seu processador está correta, tá? Então, por exemplo, aqui eu timbrei o meu bumbo do jeito que eu quis, solado aqui, e tem vários bumbos que são tocados e nem tem redução de ganho, né? Então significa o seguinte, às vezes para eu ouvir o som que eu quero, às vezes o seu processador tem que estar atuando apenas naqueles que estão mais fortes, né? E essa que é a grande sacada do compressor, você entender como e quando você tem que utilizar, tá? E é importante você fazer esse lance do
do ajuste com o bypass ligado e desligado para você perceber qual que é a diferença, porque se o comprimido estiver muito mais alto, né, se deu muito mais ganho nele, você vai estar comparando laranja com banana e não banana com banana, entendeu? Vou deixar de novo desligado aqui, ó, vamos ouvir. Liguei. Você vê que na hora que eu ligo, o bumbo fica muito mais estável, fica muito mais no lugar, mais controlado, né? Você vê que a compressão aqui é bem sutil, tá? E aí, na verdade, esse lance de ser mais comprimido ou menos, a música vai te pedir, né? Depende de como você quer encaixar o compressor na música, tá? Então vamos ver na música aqui no contexto. Eu vou desligar o compressor, tá? Eu vou zerar aqui os parâmetros, a gente vai fazer do zero, tá? Para ver o que vai pedir. E aí, num primeiro momento, você pode também fazer esse lance que eu expliquei antes, você tentar baixar o seu threshold mais para você ouvir o bumbo mais comprimido, tá? Aí você manipula um pouco o ataque e o release, depois você volta o threshold e você vai fazer o que a gente chama de tweak, né? Você vai fazer um ajuste fino, né? Nos parâmetros, mas aí ajuda você a clarear um pouquinho mais do que o compressor vai estar fazendo, tá? Então é muito importante. Vamos ver aqui dentro da música e algumas considerações que a gente vai fazer sobre o ataque e release. Vocês vão ver que tudo que a gente faz no ataque e release aqui desse compressor altera a mix como um todo, altera a música como um todo, tá? Então quando você está mexendo, por exemplo, no ataque do compressor do bumbo, você pode estar mudando o som do seu baixo, tá? E não é que você está mudando o som do seu baixo, você está mudando a percepção do som do seu baixo. Por quê? Porque quando a gente está ouvindo, o nosso ouvido não está ouvindo um bombo, um baixo, uma caixa. O seu ouvido está ouvindo uma porção de áudio, está ouvindo um monte de áudio misturado, né, que é a mixagem. Então quando você está mexendo no bumbo, você está mexendo no baixo também, você está mexendo na caixa. Você tem que entender que esse é o grande lance, entendeu? Você mexer em uma coisa, você está mexendo em tudo ao mesmo tempo, tá? Então olha só que interessante isso aqui. Se eu baixar o meu threshold, eu vou estar comprimindo meu bumbo, certo? Beleza. Olha o que acontece quando eu atraso o meu ataque. Olha o que acontece com o meu grave. Olha só, presta atenção bem no grave, ó. Vou fechar. Vou abrir. Olha que coisa interessante. Quando eu abro o ataque, eu deixo o ataque bem lento do bumbo, o que acontece com o meu baixo? O meu baixo vem para frente. Olha só como é que estava o baixo. Presta atenção no baixo. Vou aumentar o ataque. A região de corpo do baixo ali, entre 100 e 200 Hz, ela vem mais para frente. Por quê? Porque o que acontece? Quando eu estava comprimindo aqui, eu soltei o meu ataque. Quando eu solto o ataque, o grave do bumbo vai passar direto também, ele não vai ser comprimido. Ele não sendo comprimido, vai ter mais energia no grave, e esse grave vai ser somado com o grave do baixo. Então a sensação que a gente tem é que o bumbo está exprimido, só que essa soma de regiões ela é refletida no baixo. Então a gente percebe o baixo como ficando mais alto na mix. Então uma coisa que é muito importante quando você está analisando a mixagem é que às vezes você errar num parâmetro em determinado instrumento, você pode estar comprometendo um outro instrumento. Por isso que quando você mixa, você tem que ter o que a gente chama de audição relativa. Você tem que estar mexendo no compressor do bumbo, mas ouvindo a sua mix. O que importa não é você chegar no som do bumbo, é o som do bumbo em conjunto com a mix ao mesmo tempo. Então você está mexendo em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então se eu quiser achar, por exemplo, um ponto de grave interessante, eu vou manipular ouvindo como é que eu vou colocar o grave na mix. Na hora que o meu grave balancear, esse ataque está certo. Então você vê que eu voltei com o baixo, a relação entre o baixo e o bumbo fica mais interessante aqui. Por quê? Porque eu comprimi a quantidade que eu precisava para dentro da mix daquele bumbo, tá? O mesmo eu posso fazer com o release. Presta atenção agora no som da caixa. Eu nem estou mexendo na caixa, estou mexendo no compressor do bumbo. Mas olha só o que acontece com a caixa da batera se eu ponho meu release muito rápido. Presta atenção, vou abaixar o tempo do release.
Olha como é que a caixa fica mais alta. Por que a caixa fica mais alta? Porque o release aqui está trabalhando o shape dos agudos do bumbo. Então na hora que eu abaixo o valor aqui do release, o som do bumbo fica mais vivo. E essa região de brilho vai somar com o brilho da caixa, vai parecer que a caixa está mais alta. Então olha só, vou voltar. Eu estava aqui, ó, e vou novamente reduzir o tempo do release. Reduzindo. Como é que a esteira da caixa vem para frente, tá vendo? Vou atrasar. Como é que se amacia a caixa? Tá vendo? Então eu nem estou mexendo na caixa, só que a forma como eu trabalho no bumbo reflete na caixa. Então a sua percepção tem que ser uma percepção relativa. Eu não estou só prestando atenção no bumbo, eu estou prestando atenção no bumbo mais mix. Então tudo que eu faço aqui reflete na mix inteira. Então às vezes você mexeu aqui, depois você vai chegar, vai ouvir, pô, mas minha caixa está alta agora, mas você nem mexeu na caixa. Então significa que você poderia ter ajustado de forma melhor o seu release para o bumbo chegar no som que você queria e a caixa não mexer em relação à mix. Tá? Então é uma dica que eu faço, você começar a analisar as suas músicas, toda ação que você faz deve ser feita dessa forma. Tá? Então você mexe nos parâmetros e vai ouvindo o que você mexendo no parâmetro vai fazer com o som que você está considerando e mais qual que é a consequência para mix. Tá? Então isso é muito importante. Beleza, só que aqui a nossa compressão ficou muito forte, eu botei o threshold lá embaixo pra gente ouvir. Agora vamos ajustar dentro da música o ponto que o threshold fica interessante, vamos fazer um pequeno ajuste aqui pra gente encaixar o bumbo na mix, tá? Então vamos lá. Então subi um pouquinho o threshold, só para não morder toda hora. Tá? Liguei. Vou apertar um pouquinho mais. Soltei. Apertei. Vocês veem que nem todo kick está sendo comprimido, tá? Isso daqui é uma possível solução para o bumbo, tá? Porque nesse ponto, o que acontece? A mix está toda frouxona, tá? Então não tem nada comprimido e tal. Se eu comprimir mais, significa que eu vou ter que comprimir o meu bumbo mais e aí todos os outros elementos vão ter que ter mais compressão também, tá? Então vou apertar um pouquinho mais só para vocês sentirem aqui como é que fica. Você vê que o bumbo fica bem mais apertado, tá vendo? Então, num primeiro momento eu não comprimiria dessa forma. Olha só, vou deixar o bumbo solto. Liguei. O bumbo fica um pouco pequeno demais para a música. Então eu sempre trabalho com a quantidade que a música pede, tá? Então você vê que, por exemplo, nesse momento, parece que se eu comprimisse mais um pouquinho, toda hora tá piscando aqui o Gain Reduction, o meu bumbo já fica pequeno de cara, entendeu? Então o ideal é você voltar o seu threshold para ele atuar simplesmente em alguns pequenos pontos, né? Então vou voltar um pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que apenas alguns kicks estão sendo realmente atenuados. Por quê? Porque eu consegui fazer um balanço
de compressão aqui, ou seja, um ataque um pouco mais lento aqui, né, para passar o grave, e o release um pouco mais rápido para dar um pouco mais de vida, mas não tão rápido a ponto de eu sentir que a caixa tá vindo para frente na música, né? Então eu consegui dar um pouco de peso, um pouco de definição, mas sem tirar aquele balanço da mix original. Então olha só, vou desligar o compressor, vou ligar e desligar para vocês sentirem isso, ó. Tá desligado agora. Vou ligar. Desliguei. Tá vendo como é que o bumbo salta um pouquinho para frente? O corpo do bumbo vem para frente? Então esse que é o grande lance, é você usar a ferramenta da forma como a mix pede para você usar, para você fazer essa inter-relação dos elementos, porque isso na verdade é uma das formas de você usar compressão. É o que a gente chama de compressão para colar os elementos, para fazer a inter-relação dos elementos, tá? Porque a gente usa também a compressão na forma de efeito. Depois eu vou fazer uns outros vídeos explicando esses outros tipos de compressor, de emulação de compressores analógicos e tal. E aí são compressores para a gente criar sonoridade, ou seja, por exemplo, aquele som de batera, por exemplo, o over da batera mais comprimido, mais forte, ou a sala da batera, tipo, quase distorcida de tanto comprimir. Isso aí são efeitos, né? Uma forma mais moderna da gente utilizar. Só que, na verdade, é muito importante você entender como a gente utiliza os compressores para fazer a inter-relação dos elementos, ou seja, você tem que comprimir aquele bumbo ali para o bumbo aparecer mais na mixagem, para ele vir para frente um pouquinho, mas você manter o controle dele, né? Então, por isso que é muito importante. Vamos fazer aqui um exemplo também, ó, com a caixa, tá? Então, eu quero mostrar para vocês com a caixa, eu vou zerar aqui os parâmetros, ó, zerei. Então, beleza. Eu vou fazer o mesmo processo, ó, eu vou, para mostrar para vocês de novo, vou baixar bastante o threshold aqui, tá? Ou seja, cada batida da caixa você vê que o gain reduction fica bem forte. Vamos ver o que acontece com o nosso ataque quando a gente atrasa ele. Vamos prestar atenção no grave. Né? A caixa fica bem solta, o seu baixo vem ainda de novo para frente, a caixa não é nem comprimida. Na verdade, na hora que a gente solta aqui, a caixa passa intacta pelo compressor, né? Então a gente nem comprimiu. Só que se a gente apertar demais também, o que acontece com a caixa? Morre, porque você vai matar os transientes da caixa também, ó. Então você afunda a caixa. Muitas vezes rola muito esse problema da pessoa usar o compressor da forma errada, né? É o que a gente chama de overcompression. Quando você erra nos parâmetros, você está matando o transiente da caixa aqui, então não funciona. Então você tem que achar um ponto que ela vai encaixar melhor. A mesma coisa com brilho. Se você deixar a caixa com muito brilho, a esteira da caixa vai ficar mais alta. Olha só o que acontece quando eu reduzo o release aqui. Ele vai dar mais brilho, ó. Ele fica... parece que a esteira vem para frente, porque a gente está manipulando aqui o grave, desculpa, é o agudo da caixa, né? Então se a gente quiser amaciar a caixa, a gente joga para trás, ó. E dá até para ver aqui quando rola a redução de ganho, que o seu sinal abaixa, ele até lentamente ele demora para voltar ao normal, tá vendo? É porque o release está bem lento, tá? Então vamos encaixar essa caixa na mix aqui. Tá? Então aqui o threshold está bem baixo, ou seja, a caixa está bem espremida. Então eu vou desespremer ela um pouquinho. Eu vou começar por aqui, tá? Um bom ponto inicial é sempre você verificar onde aquela performance ali está passando por cima. Então a caixa é interessante o quê? A gente pescar, sempre que a caixa dá uma batida e dá aquele transiente inicial, ele dá o pá, pá, pá. Então você vai ver dois pá no gain reduction aqui, tá? Isso num primeiro momento. Às vezes você vai ver, igual no bumbo, não necessariamente você precisa estar comprimindo o tempo inteiro. Mas é uma forma inicial de você detectar esse ponto do threshold aqui, tá? E também tem o lance, o seu ouvido manda. Então na hora que você sentir uma coisa espremendo demais, está errado. Entendeu? O compressor, nesse caso de inter-relação dos instrumentos, ele é para soar transparente, tá? Essa que é a nossa intenção aqui, beleza? Então beleza, vamos ver o ataque agora. Se eu manipular o ataque para baixo ou para cima, como é que a gente vai fazer encaixar na mix. Se eu reduzir mais o ataque, vamos ver o que acontece. Ó, aqui eu mato o ataque da caixa, tá vendo? A caixa fica pequena, então eu vou atrasar.
Então nesse ponto é interessante. Vamos ver o release. Aqui a esteira vem pra frente, tá vendo? Na minha intenção, fica muito agudo. Então vou atrasar. Vendo como é que encaixa melhor? Vou aumentar um pouquinho a taxa para morder um pouco mais. Vamos trabalhar o Ni, de repente mais suave, vamos ver. E vou dar um ganho de saída. Tá? Vou desligar o compressor, vamos ver como é que tá. 100 tá 100. Bom, ainda dá para melhorar, tá? O que dá para melhorar? Vou apertar um pouquinho mais o threshold. Atrasar o ataque para dar mais corpo. Tá? Reduzir o release para dar um pouquinho mais de vida, que talvez tenha mudado muito. Aumentar a taxa para morder mais. Vou deixar o hard knee, tá? Mais forte. Dá um pouquinho mais de ganho. Olha como é que a caixa está mais forte. Vou desligar o compressor. Como é que ela estava? Liguei. Ó, a caixa veio para frente, tá vendo? Como é que eu consegui dar mais força? E ao mexer na caixa, eu senti a necessidade agora de ajustar o bumbo. Então é aquele lance da mixagem, a gente vai estar sempre fazendo esse movimento. Você acertou, aí eu cheguei na cara de um, opa, aqui melhorou. Então o meu bumbo posso melhorar também para combinar melhor com essa cor da caixa. Então o que eu vou fazer no bumbo? Vou apertar um pouquinho mais o threshold, ó. Vou apertar o ataque. O release também eu vou reduzir. Vou reduzir a taxa um pouquinho. O meu Ni, eu acho que eu vou permanecer o mesmo. Vou só cair o ganho um pouquinho. Vou cair um pouquinho o Ni também. Mais hard Ni. Vou desligar. Tá vendo como é que o meu bumbo tava desligado? Olha só. Liguei. Desliguei. Liguei. Olha só como é que criou mais força no bumbo e na caixa. E vocês viram que basicamente o que eu estou manipulando quando eu estou ouvindo o ataque ou release, eu estou vendo onde que eu quero o grave e o brilho da minha música. E quando eu quero definir isso, fica muito mais fácil você entendendo o que esses parâmetros fazem. E aí quando eu faço essa pergunta, eu quero morder mais o som, significa que eu quero comprimir mais ele. E você pode comprimir mais ele de que forma? Você pode cair o seu threshold, por exemplo, você pode aumentar o seu ratio, por exemplo, e você pode também manipular o ataque e o release de forma a ter mais compressão, também são formas. Só que geralmente eu gosto de usar esse mindset do ataque e release muito para entender como que a gente faz o shape do grave e do agudo, ou seja, como você quer deixar o grave passar ou o agudo passar, né? Ou ser comprimido, né? Vamos fazer uma comparação aqui, rápido então, com os dois plugins desabilitados. Tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Então vamos ouvir um pedacinho sem nenhum compressor. Liguei. Desliguei. Liguei. Desliguei. Se vocês prestarem atenção até no baixo, parece que o baixo fica mais bonito na hora que a gente liga o compressor. Por quê? Porque a gente está definindo melhor o grave, né? Ou seja, quando a gente está fazendo a mixagem, a gente melhora um track, só que tem que melhorar esse track em relação ao resto da sua mixagem. Então você vai estar melhorando a sua mixagem como um todo, tá? Muitas vezes você reduz a quantidade de processamento que você tem que fazer, principalmente essa equalização, esse tipo de coisa, quando você utiliza de forma correta os parâmetros, tá? E o lance de equalização também é uma coisa que eu vou fazer uns vídeos sobre equalização especificamente, só que é muito comum, às vezes, o cara nem ter ouvido ali, já abre um plugin de equalização no bumbo, já começa a cortar grave, dar boost, não sei o que lá, sem ter ouvido. Muitas vezes você não precisa nem equalizar. Por exemplo, nessa música aqui, esses tracks todos de bumbo aqui,
que eu me lembro na mixagem final, os tracks individuais não tem nenhuma equalização, não tem nada. Simplesmente o que eu trabalho é a compressão e a equalização do grupo, dos bumbos, do grupo, da caixa. Por quê? Porque você tem que ouvir uma coisa em relação a outra, e não a coisa em si. Você não quer um timbre da caixa top sensacional. Você quer que a caixa top encaixe dentro da mixagem, a mixagem soe sensacional. Então, o grande lance é você saber utilizar com cautela e utilizar com direcionamento todas as ferramentas que você faz, tá? E eu tenho tentado passar ao longo desses vídeos um pouco de como você criar um mindset para você utilizar as ferramentas de forma adequada, da forma correta e entendendo os parâmetros, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta mandar mensagem, mandem sugestões de tópicos também para os próximos vídeos, tá? Eu vou estar postando esses dias o próximo vídeo de análise de mixagem, então se você tiver uma música e quiser ter essa música analisada e ganhar uma masterização dela grátis, só mandar a sua música para o e-mail contact@nandocostamusic.com, tá? Que eu vou ouvir sua música com o maior prazer, tá? Eu tenho tentado passar nesses vídeos um pouco da minha experiência, um pouco dessa visão dentro do mundo do áudio, da mixagem e da masterização, e eu espero que vocês gostem. Inscreva-se no canal. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!